Vamos então para a análise com o Américo Martins para entender um pouco do que é debatido nesses estados pêndulo que pode definir essa eleição aqui nos Estados Unidos. Américo, vou deixar aqui a Pensilvânia para a gente tratar um caso à parte, olhar para os outros 6 estados pêndulo, estados-chave dessa eleição. Porque, a depender do território, um assunto tem mais relevância para o eleitor. Eu falava há pouco sobre Nevada, por lá a imigração pesa, assim como Arizona. Quando a gente olha para a Geórgia e Carolina do Norte, muito destaque para a economia, para a inflação, que também está pesando nessa definição para o eleitor americano. Destaque também para o peso da comunidade negra aqui nos Estados Unidos, nesses 2 estados. E quando olhamos para a Muralha Azul, isolando aqui a Pensilvânia mais uma vez, a gente tem o Michigan, com uma comunidade árabe-americana muito grande, cerca de 250 mil eleitores, e por lá é grande a contestação no trabalho de Joe Biden no conflito no Oriente Médio. Joe Biden, atual presidente, Kamala Harris, vice, portanto, herdando aí essa impopularidade do atual presidente do país. E Wisconsin também é um outro caso à parte, porque por lá as votações favoráveis aos democratas têm sido muito apertadas. Exato, Carol. Você fez um bom resumo aí desses estados. Vamos começar pelos estados do Cinturão da Ferrugem. São estados tradicionalmente democratas. Desde as eleições de 1992, eles sempre votaram nos candidatos democratas, com a exceção de 2016, quando Trump venceu os 3 estados. O Trump, na verdade, conseguiu uma grande, a gente vai falar da Pensilvânia daqui a pouco, mas o Trump conseguiu uma grande mudança estratégica a favor dos republicanos naquelas eleições. E ele mantém hoje um forte apoio de parte do eleitorado nesses estados, porque ele conseguiu atrair os votos daqueles trabalhadores, especialmente os trabalhadores industriais, que eram uma espécie de elite entre a classe média americana. Os empregos industriais sempre foram muito bons em termos de remuneração, até recentemente, quando essas empresas começaram a migrar muito para a Ásia e esses trabalhadores começaram a ver as suas condições piorarem, as condições de trabalho piorarem, perder empregos, cada vez menos empregos. Então o Donald Trump conseguiu fazer um discurso que se adaptava aos problemas e às críticas que esses eleitores tinham com relação aos Estados Unidos. Esse voto antissistema acabou funcionando naquelas eleições. Se você for analisar um pouco mais, e também vamos deixar a Pensilvânia de lado por enquanto, os estados do sul do país, em especial Nevada e Arizona, que são estados muito próximos ali do México, no caso, eles sofrem muito com imigração, é um grande problema para eles ali a imigração ilegal de gente que vem do México, por exemplo. Ali o Donald Trump fez também uma campanha muito forte, conseguiu o eleitorado em 2016 e no caso da Carolina do Norte ele manteve esse eleitorado em 2020. Em 2020 o Biden conseguiu vencer todos esses estados pêndulo, com exceção da Carolina do Norte, que até o início dessa eleição aqui, inclusive, pouca gente achava que poderia virar um estado pêndulo. Acreditavam que o Donald Trump venceria ali facilmente, mas a Kamala Harris conseguiu ter um determinado crescimento. Só para concluir, Carol, você menciona também o voto dos negros, especialmente na Geórgia e Carolina do Norte. Curiosamente, o Trump também tem conseguido aumentar o apoio entre os eleitores negros. Em 2016, ele conseguiu cerca de 8% apenas dos eleitores negros, depois esse percentual aumentou para mais de 12% e pode chegar a um recorde nesta eleição em 2024. E sendo que o eleitorado negro sempre favoreceu o Partido Democrata, especialmente depois da questão dos direitos civis, já que foi o Partido Democrata que encampou os direitos civis e que acabou com discriminação em muitas partes, leis discriminatórias contra os negros em muitas partes do sul do país. Mas isso foi mudando e hoje o eleitorado negro, assim como os latinos, assim como os brancos, todos os eleitores têm uma preocupação muito grande com a economia. Então o Donald Trump conseguiu atrair o voto do eleitor negro e parte do eleitor latino com relação à economia e também se transformando numa pessoa que hoje, um candidato que é hoje considerado mais normal. Ele era um candidato muito outsider
Temer. Hoje ele é um pouco mais aceito por todos, então especialmente ele tem conseguido um desempenho melhor junto aos eleitores jovens, negros e latinos. Não vai vencer nesse eleitorados dois específicos dos democratas. Os democratas têm uma vantagem ainda muito grande, mas pode fazer diferença esse aumento que ele conseguiu registrar entre os negros, especialmente, justamente porque essa eleição está muito apertada, como a gente vem falando.